A noosfera é a esfera do pensamento. Nous, vem do grego, pensamento, esfera, esfera. Assim como a geosfera é a esfera da Terra, dos elementos minerais, das forças atuando nesse mundo material, ou seja, a energia, né, os tipos de energia, animando a matéria, da mesma maneira que a biosfera, vida, né, vida orgânica, a esfera da vida, seria o âmbito, né, a esfera global das formas vivas, né, todas as plantas, né, os fungos, os animais dos diversos tipos, de todas as espécies, todos os reinos, e todas as espécies, né, e até mesmo o ser humano, né, como um constituinte, né, do reino animal, é um ser orgânico, né, biológico, possui um corpo com matéria elaborada. Da mesma maneira que a gente tem essa geosfera e essa biosfera, a gente tem também a noosfera, essa esfera do pensamento, que é algo imaterial comparado a essas outras duas esferas. E ela ainda não se surgiu, né? Não se consolidou plenamente. Ela está em formação. A gente pode dizer que a noosfera está na sua fase litosférica, né? De formação, com lavas incandescentes de pensamento caótica e desordenadas, sendo elaboradas. A gente está na pré-história dessa noosfera, né? No início dela. Enquanto que a geosfera, já nesse planeta, pelo menos, está totalmente já consolidada, e a biosfera também florescente, ela vem se desenvolvendo há muito tempo, né? Mas ela também já está atingindo o grau máximo de evolução no seu próprio plano. O ser humano representa o produto máximo de evolução física, né? Física de matéria organizada, né? Orgânica, que a gente tem aqui nesse planeta. Para avançar mais, a gente precisa começar a enxergar em outra dimensão. Essa dimensão, obviamente, ela é mais ampla, né, do que as precedentes e, ao mesmo tempo, ela influencia, ela atua nessas outras dimensões inferiores. Então, a noosfera influencia a biosfera e influencia a geosfera, né, com toda a sua atmosfera, litosfera, sua hidrosfera, né, todos os elementos, né, que a gente tem. Então, é como se a gente estivesse construindo uma casa, né, ao longo do tempo. A gente começa pelo alicerce, a gente constrói daí o térreo, e daí a gente começa a construir os outros pisos, o primeiro andar e o sótão, por exemplo, que seria a parte mais refinada. Atualmente, né, a noosfera representa essa parte mais refinada, que está em processo de início de construção. Bom, quem fala muito, né, quem tem falado muito sobre isso, explorou muito bem o tema sob uma ótica universal, foi o paleontólogo e o padre jesuíta Teilhard de Chardin. Viveu entre fins do século XIX e primeira metade do século XX. Ele era cientista e religioso. Religioso no melhor dos sentidos e cientista também no melhor dos sentidos. Ele era uma pessoa religiosa não fanática e era um cientista não alienado, né? Não preso só à superfície das coisas. Então, essa noosfera
ela é interessante porque esse é o foco principal, né, de interesse do ser humano que deseja compreender mais a fundo as coisas que estão ocorrendo nesse planeta e também saber mais a respeito do porquê das coisas, como a evolução se dá e qual é a essência do ser humano, qual é a meta do ser humano nesse planeta, coletivamente, como espécie, e também individualmente, né, como ser, como uma entidade individual. Então, a nosfera ela é interessante que ela se constrói a partir da consolidação dos níveis anteriores. O que eu quero dizer com isso é que ela não vai começar a se formar e atuar de uma forma muito concreta enquanto as camadas das quais ela depende para poder se manifestar não estiverem construídas. Então, reparem que o nosso planeta, nossa geosfera, tem aproximadamente 4,6 bilhões de anos. Demorou um tempo, né, até que se criassem as condições, né, atmosféricas, de temperatura, pressão, umidade, de composição química, de proporção entre elementos propícios à vida, né, entre a presença de energias, né, propícias para ativar certas coisas, para que começasse a surgir a vida nesse planeta e assim a biosfera tivesse início. Isso foi aproximadamente 3,67, entre 3,5 e 3,8 bilhões de anos atrás, quando surgiram os primeiros seres unicelulares nesse planeta. E a partir daí a gente foi vendo um desenvolvimento concatenado das coisas e até a gente chegar nesse grau, né? Até chegar nos vertebrados, até chegar nos mamíferos, que seriam o ponto, né? o cume, o ápice da pirâmide, a biosfera, com o ser humano ocupando a parte mais elaborada. Então, o ser humano, ele é, do ponto de vista biológico, né, orgânico, é a criatura mais complexa, né? É a criatura onde a matéria, né, física adquire a organização mais interessante, né? Que viabiliza várias coisas. Dentre todas as espécies desse planeta, o ser humano possui todas as ferramentas, né, corporais para poder manifestar o que ele realmente pode vir a ser. O que ele é, de fato, melhor dizendo. Nós não temos a força, né, de certas espécies, né? Não temos os chifres dos rinocerontes, as garras dos leões, nós não temos a capacidade de voar longe como as aves, né, por nós mesmos. Nós não temos a rapidez de um leopardo, de uma onça, não possuímos a agilidade de um felino, não possuímos a capacidade de dar saltos que nem um puma, não temos a capacidade, né, de uma casca grossa para resistir impactos, como um elefante, entre outros, né, um rinoceronte. Nós não temos várias forças físicas que outras espécies têm. No entanto, o que nós possuímos, que é algo não físico, né, que é algo mais, melhor dizendo, mais elevado ainda do que tudo isso, nos permite contornar essas limitações morfológicas e fazer com que a gente progrida. Inclusive, né, a gente conseguiu dominar, né, não que isso seja bom, mas a gente conseguiu dominar todas essas espécies, né, controlá-las, infelizmente explorá-las, né, maltratá-las, para benefício das nossas comodidades,
mesmo nós não sendo tão ágeis, tão rápidos, tão fortes, tão cascudos, né? Tão pesados e por aí vai. Então existe um fator aí, que é o nosso intelecto, né? Consciência de superfície, que nos levou até esse ponto. E a gente conseguiu fazer várias coisas com esse intelecto. Mas ele não é o verdadeiro pensamento, né? Na verdade, sempre por trás, de forma muito difusa, discreta e sutil, sempre esteve atuante, de uma maneira ou de outra, a intuição, o espírito, guiando as coisas. Em meio a todos esses progressos do intelecto, que nada mais são progressos materiais, né? Esse progresso intelectual é expresso como um progresso material, mas em meio a tudo isso, em meio a dores, né? Várias catástrofes, né? Poucos prazeres ilusórios, o ser humano sempre foi adquirindo uma percepção mais profunda das coisas, né? Pelo menos em certo grau, né? A evolução não foi 100% apenas intelectual. Teve um certo refinamento interior. Só que a gente chegou num ponto em que esse intelecto, que está orientado só para a matéria, né? Ele só reconhece, inclusive, a geosfera e a biosfera, ele não consegue mais avançar, fazer o ser humano ser feliz, pleno. Então, ele é impotente para isso. Apesar desse intelecto ser algo mental, né, imaterial, mas ele está orientado para as coisas mundanas. A nosfera, ela permite, né, que a formação dela, né, a consolidação, está permitindo fazer que seres humanos consigam captar coisas mais profundas e assim usar de forma correta o seu intelecto. Então, isso aqui é muito importante, porque se trata, né, do nosso futuro, se trata da nossa felicidade, do nosso destino. Quer a gente queira, quer a gente não queira. É o caminho natural pelo qual as coisas progridem neste universo. Se nós quisermos negar isso, tudo bem, haverão consequências, né? E a gente vai se chafurdar cada vez mais nessa lama. Se a gente quiser se abrir para isso, a gente vai começar a resolver paradoxos centenários, às vezes multimilenares, né? As coisas começarão a ficar um pouco mais simples. A vida vai ter mais sentido, as relações não serão tão ásperas, tão estúpidas, né? E coisas do tipo. Então, isso é muito importante. Então, a gente tem essa geosfera e a biosfera. Aí a gente tem todo um processo de formação, né? Que eu não vou ficar descrevendo aqui, mas quem tiver algum interesse pode acessar um texto que eu produzi no dia 15 de julho de 2021, que se intitula Significado da Noosfera. Nesse texto eu discorro um pouco, né, baseado nos meus conhecimentos, né, limitados, na minha vivência, na minha percepção, o que seria, né, qual o significado disso e como é que se dá, né, como é que a gente chegou até aqui. E a gente vai percebendo, né, de certa forma, que a cada novo nível, né, a cada nova dimensão atingida e a cada nova subdimensão atingida dentro dessa dimensão, se é que eu posso usar o termo subdimensão, né, a cada salto, né, pequeno salto quântico na evolução, a gente percebe que a coisa cada vez ocorre num tempo menor e ela se dá de forma cada vez mais acelerada.
Só que para perceber isso, a gente precisa ver nas dimensões correspondentes à evolução que está ocorrendo. Às vezes a gente vai ter que fugir um pouco, né? Na verdade, a partir de agora, a gente vai ter que fugir um pouco da escala de espaço, de quantidade de matéria, né? E mesmo de tempo, para conseguir perceber certas coisas. Até mesmo a questão das relações, né? Da relatividade. Relatividade aqui no sentido amplo, né? Da mente, do intelecto, né? Da consciência que só percebe relações, né? Mas não consegue ver a essência de tudo isso. A gente precisa perceber em dimensões mais profundas toda essa evolução, para perceber esse crescimento pronunciado, né, exponencial da coisa. E daí é muito interessante, porque a gente, hoje em dia, atingiu um ponto de nossa evolução orgânica no qual você não consegue mais avançar. Haverão mudanças no nosso organismo, né? Nos futuros séculos e milênios? Sim, mas a evolução mesmo não vai mais ser capturada a partir disso, né? Você não vai ver um ser mais inteligente no sentido profundo, né? Um ser mais intuitivo, consciente. Você não vai diferenciar ele medindo o tamanho da caixa craniana, ou vendo a quantidade de neurônios, ou mesmo vendo a atividade elétrica, né, nervosa, né, que ele exibe, né? Pode até ter um significado, né, um movimento cinético, né, como é que eu diria, uma manifestação cinética desse espírito se manifestando, mas isso não vai ser mais capturável com os nossos instrumentos. Então, isso vai fazer com que a gente precise, para conseguir identificar coisas que estão acontecendo, de métodos, né, mais profundos, de ferramentas que não são ferramentas externas a nós, mas ferramentas dentro de nós. Dentro não no sentido espacial necessariamente, mas no sentido da dimensão profunda de quem nós somos. Então, a gente está nesse ponto. E esse é um ponto do caos, como fala Erwin Laszlo no seu livro, né, com o mesmo título. A gente chegou num ponto de nossa jornada na qual ou a gente dá um salto revolucionário, né, nas palavras dele, ou a gente colapsa. O colapso não é absoluto, né, mas para qualquer pessoa, né, inclusive para mim, é uma grande tristeza, né? Vai parecer o fim, né, a destruição total de tudo. E é muito triste isso. Mas a gente tem a possibilidade de dar esse salto revolucionário. Ou seja, a gente atingir um novo patamar de organização, né, como civilização. Só que para isso a gente vai precisar mudar o indivíduo. As pessoas deverão acordar, elas precisam acordar. E elas vão ter essa necessidade de avançar interiormente. Se isso não ocorrer, a gente tem um colapso. Então, esse ponto, né, esse ponto de bifurcação, né, onde a gente pode ir ou atingir uma vida mais plena ou colapsar e retroceder séculos, né, isso está em decisão hoje em dia. Isso está sendo decidido hoje. Você vai para o seu trabalho, você vai se relaciona com seus amigos, vai na roda de conversa, participa de projetos, de pesquisas.
vive o seu dia a dia, no mercado, na feira, na padaria, isso está ocorrendo e está sendo decidido a cada momento. A cada momento isso está sendo decidido. Então, nós temos uma responsabilidade enorme. Isso não é coisa que a gente deve esperar dos nossos políticos, dos nossos suprassumos, né? Meus não, né? Mas de muita gente, os economistas, né? Os tecnocratas, né? Aqueles intelectuais que sabem fazer análise política, análise econômica para o bem de tudo, né? Análise energética e etc. A gente não deve esperar isso de nossos gestores, dos CEOs, né? E por aí vai. Mas nós precisamos fazer tudo dentro do nosso alcance. O que nós pudermos fazer de nossa posição deve ser feito. Basta isso. Primeiro acordar, né? Despertar, e depois começar a perceber as coisas e, consequentemente, atuar, né? Vivenciar isso em vida, sem medo, né? E de forma inteligente. Então, vejam só como é simples a gente transformar esse planeta, a gente começar uma revolução que pode mudar a face da Terra efetivamente para melhor. Mudar na substância as coisas. Não ficar reproduzindo revoluções que certa mudança trouxeram, né? Certo progresso trouxeram, mas não mudaram a essência do modus operandi da humanidade. A gente hoje precisa de uma revolução de verdade, uma revolução substancial. Mas não há revolução sem antes evolução. Nós não temos revolução verdadeira, né, coletiva e global, sem uma evolução profunda interior do indivíduo. E para a pessoa evolucionar, ela precisa ter a tal da ousadia inteligente, qual eu já falei numa de minhas palestras que eu postei aqui no meu canal. A gente precisa ter isso. E para ter isso, antes é preciso que a pessoa desperte. Pessoas estão dormindo, por mais que elas movam seus corpos, né? Por mais que as pessoas sejam ativas, né, nos seus trabalhos, executem as coisas, corram atrás, façam contatos, né, façam seus esquemas, seus networkings. Se a pessoa está alienada de todas essas questões, a pessoa está pulando de galho em galho que nem um chimpanzé. Eu até é uma ofensa para os chimpanzés, porque a pessoa que faz isso não é nem digna de ser chamado de chimpanzé. A pessoa está completamente drogada, alienada para a realidade que diz respeito a tudo e a todos. E às vezes vem pessoas apresentarem de forma clara, bem intencionada, ordenada isso, e a pessoa não quer nem saber. Isso que a pessoa está sofrendo cada vez mais. Só que ela disfarça isso buscando gozos cada vez mais grotescos, mais barulhos, mais coisas que são realmente, né, absurdas, né? Hoje em dia, saindo por aí, sem julgamento, né, apenas com um espírito observador da realidade profunda, eu percebo que as pessoas estão tarando em torno de coisas que não vão trazer nada. Podem resolver no curtíssimo prazo, né? Só que ainda vai gerar um monte de outros problemas. Mas as pessoas gostam de se iludir, né? O ser humano, né? Nós gostamos de nos iludir. Destruir, né? Acabar com as ilusões é um processo árduo. Exige estofo espiritual, coisa que falta ainda à humanidade. Mas, voltando a essa questão da nosfera, né, a gente está nesse momento crítico, né? A gente está atingindo o ponto crítico, né? As coisas já estão em decisão, a gente não tem muito tempo.
Então eu não vou fazer aqui previsão de coisa que vai acontecer ano que vem ou no outra década ou tal. O tempo exato ninguém consegue prever. Mas o que se sabe, né, o que eu tenho certeza é que está sendo decidido nesses anos, né, nesses momentos históricos, o que vai ocorrer nas próximas séculos, talvez milênio. Isso está sendo decidido hoje. O estado desse planeta, né, futuro, né, o estado do indivíduo, na verdade, né, o indivíduo, o seu destino está sendo decidido hoje, de cada um de nós. Está sendo observado, né, o absoluto, o que nós estamos fazendo aqui nessa Terra. A Terra o planeta, né, vai evoluir, por bem ou por mal. Né? Daqui a 1000 anos, espera-se, a gente atinja essa nova civilização do terceiro milênio, civilização do espírito, né? Orientada, ainda, claro, encarnada, com seus problemas, pessoas não perfeitas, mas já orientada corretamente, né? O espírito vai preponderar sobre a matéria. Hoje a matéria prepondera sobre o espírito. Aliás, a matéria está desesperada porque está nessa transição, então ela tenta estar de todos os modos possíveis, né? O intelecto, né, que é ancorado na matéria, então é o antissistema, faz de tudo para que a gente não passe por esse cume desse morro, né? A gente veio subindo um longo morro que se tornou cada vez mais íngreme, a gente está prestes a chegar no pico e daí para baixo o caminho continua, mas daí a descida vai ser uma descida suave, né? A coisa vai ser mais fácil, porque o ser já vai estar operando intensamente no interior. Então não haverá necessidade de tanta violência, né, exterior. Leia-se violência como jornadas de trabalho massacrantes, né, necessidade de controle, pessoas desconfiando, processos jurídicos, né, questões legais, desentendimentos e tal. A necessidade disso vai ser reduzida enormemente. Então, isso é o que vai acontecer. Eu nem falo eu acredito, eu falo que é caminho natural. O que eu não posso prever várias coisas é como vai se dar isso exatamente, né? Que tecnologias haverão, como é que será a arquitetura, né, social, as culturas, como é que vai ser esse mundo, né, exatamente, quais são os períodos. Isso nenhuma pessoa que estudou a fundo durante anos, se reunir centenas de especialistas dedicados a fazer essas projeções, eles não vão acertar, né? Então, não é uma coisa que vale a pena investigar intelectualmente além de certo ponto. O que a gente precisa se centrar é nessa visão profunda, universal, né? O planeta, assim como um todo, né? Geosfera, biosfera, nosfera, né? Ele tem que andar para frente, tem que dar o salto. Então, se existirem elementos que não queiram de jeito nenhum participar desse salto para frente, eles vão ter que ser mandados para a pré-escola, em outra região, e ensinar seres, né, da pré-escola como é que se faz o básico, né, porque eles demonstraram não estar interessados em coisas interessantes, importantes e maravilhosas. Então, isso a própria lei de Deus vai cuidar. Então, a questão é essa. Eu vou continuar num próximo vídeo falando mais a respeito dessa nosfera, para que fique claro o quão importante é isso para o ser humano hoje em dia. Infelizmente, isso é muito pouco comentado, né? Mesmo em rodas de conversas elevadas, isso é pouco comentado. Quanto menos ainda vivenciado. Imagine só nas instituições, né? Se você falar disso no meio acadêmico, no meio educacional, né? É uma coisa que não tem nenhum valor, né? As pessoas não ligam para isso. É triste, porque isso é o que está fazendo a dor se
persistir por tanto tempo, uma dor desnecessária. Então, no próximo vídeo, a gente vai continuar um pouco mais com essa conversa, certo, gente? Então, saudações fraternas a todos.